Dona de uma das maiores vozes na indústria da música, Whitney Houston passou por altos e baixos na sua carreira. Esse é um quadro do podcast Volta Disco e hoje falamos sobre o retorno triunfal de Whitney Houston. Nos anos 80, ela quebrou barreiras com grandes músicas e sua grande voz. Desde a sua estreia, Whitney conseguiu capturar a atenção do público. Os 2 primeiros álbuns foram de enorme sucesso, garantindo até disco de diamante por mais de 10 milhões de cópias vendidas. Porém, o grande sucesso dela veio em 92 com o lançamento do filme Guarda-Costas, que a levou para outro patamar e a consolidou como uma lenda da música com I Will Always Love You. Entre álbuns, filmes e turnês, a Whitney entrou em um ritmo de carreira avassalador. No início dos anos 2000, ela decide levar as coisas para uma outra direção. Em meio a acusações de abuso de substâncias, a sua imagem pública foi envolvida em polêmicas. Musicalmente, ela lançou um álbum que foi rechaçado pela crítica e um álbum de Natal. Com seu marido Bobby Brown, Whitney entrou em um ciclo de abuso de substâncias e situações que comprometeram o legado musical. Uma dessas situações foi a participação no reality show que seguia o dia a dia do seu marido, chamado Being Bobby Brown. Depois de atingir um ponto crucial no seu relacionamento com Bobby, a Whitney decide se separar e conta com a ajuda do seu empresário de longa data, Clive Davis. Com a ajuda do empresário, a Whitney começa uma nova rotina para recuperar a sua saúde e a carreira. O divórcio aconteceu em 2006 e nos meses seguintes, a Whitney foi aos poucos recuperando a sua imagem na mídia, aparecendo em eventos específicos e fazendo a capa de algumas revistas. Em 2007, ela assinou um novo contrato de gravação e no ano seguinte anunciou que estava preparando um novo álbum. Grandes nomes da indústria foram chamados para colaborar com o álbum, entre eles Alicia Keys e Akon. Whitney construiu um álbum clássico como os fãs esperavam. Intitulado I Look to You, o álbum trazia a versão da Whitney adorada pelo público. Cantando sobre amores, superação e fé, a Whitney lançou seu último álbum em agosto de 2009. O álbum estreou na primeira posição na Billboard e teve o apoio de 2 singles, I Look to You e Million Dollar Bill. Em setembro de 2009, a Whitney teve um dos seus maiores momentos de retorno, a entrevista com Oprah Winfrey. A apresentadora, que é uma das mais prestigiadas nos Estados Unidos, foi a escolhida para dar o espaço para a Whitney contar a sua história. Dividida em 2 episódios, a entrevista foi anunciada como a entrevista mais aguardada da década. Nenhum assunto foi proibido, e Whitney respondeu todas as perguntas do público sobre o seu passado conturbado, em que ela falou sobre carreira, substâncias e casamento. Yeah. And you were using drugs to hide the pain. Yeah, I wasn't happy by that point in time. I was losing myself. I knew the unhappiness, but I didn't want anybody else to know. Remember, there was a time that your sister-in-law, she said that there were days that you would lock yourself in a room and you would stay there and you would, not speak to people for days. Is any of that true? Would you just sit in your room and do drugs? Yeah, talk on the phone, Watch TV? watch TV, listen to gospel. I would still read my Bible, and amazingly enough, I would still read my Bible. I still had it in me. I knew God was there. I knew the light was there, and I was just trying to get back to it. I just kept trying to get back to that spirituality. Because you knew you were lost. Oh yeah. One day my mother came to my house. It was kind of funny, but like now I look, and she walks in with these sheriffs, and she says, "I have a court junction here. You're gonna do it. You do it my way." She said, we're both gonna go on TV, and you're gonna retire. Wow. And say you're gonna give this up because this is not worth it. She said, "Let's go." She said, "Let's do this." She said, "I'm not losing you to the world. I'm not losing you to Satan." She said, "I'm not doing this." I just knew I had to get to a point where I had to make a choice. The spirit of God is stronger than any spirit that you could ever have. And at some point, it helps you to make a decision. O maior momento da entrevista foi a performance de I Didn't Know My Own Strength, em que Whitney demonstrou que estava de volta ao posto de vocalista. A performance ficou eternizada no filme Whitney.
Ainda em 2009, a Whitney foi homenageada no American Music Awards pelo seu legado na música. Ela ainda contou com uma performance do single I Didn't Know My Own Strength. Para divulgar o álbum, a Whitney participou de vários programas de TV na Europa, onde cantou singles em uma versão remix de Million Dollar Bill. Para consolidar a sua volta definitiva aos palcos, em 2010, a Whitney saiu com a turnê Nothing But Love, que percorreu vários países na Europa, na Ásia e na Oceania. A turnê marcou o recomeço do que seria uma nova estrada musical para Whitney, com vocais mais sóbrios, focada nas novas músicas e repensando os grandes sucessos. Esse foi considerado um dos grandes comebacks da história da música e tirou a Whitney das polêmicas e a levou diretamente para o topo das paradas. Esse foi um quadro do podcast Volta Disco. Colabore com o podcast, se inscreva no canal e deixe seu like. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!